Vocês sabem que, como em qualquer área, não é infrequente eu receber casos para corrigir procedimentos que foram feitos por outras pessoas, né? Isso acontece, acho que com todo cirurgião ou todo profissional que está habituado a fazer e vira um pouco referência, né? Eu tenho recebido, então, muitos casos de micropigmentação que a pessoa não obteve simetria de coloração, né? Qual que é a dificuldade de você lidar com esse cenário? Para mim, eu não acho difícil, para ser sincero. Eu acho difícil só quando a pessoa erra a coloração para muito castanho, né? Eu sempre falo para os meus alunos, e acho que toda micropigmentadora deveria levar em consideração, se for para errar, que seja para o rosa, né? Para o vermelho. Quando você erra para o castanho, a situação de resolução disso fica um pouco mais difícil, né? Porque é muito mais fácil você clarear, você escurecer, do que você clarear uma pigmentação. Outra coisa que eu vejo acontecer é a pessoa fazer um pouco maior do que o que deveria ser. É bem complicado nesses casos. Se fica mais clarinho, a gente faz uma cor certa, num tamanho certo, mais do tamanho certo, e aí a gente tenta pôr um pouco de pigmento claro, cor da pele, nessa areola que ficou excedente. Mas normalmente são necessários vários procedimentos para você conseguir resolver, tá? Agora, o maior problema que pode acontecer numa micropigmentação ou numa pigmentação, uma tatuagem, é ela ficar na localização errada, tá? Quando isso acontece, é muito complicado de resolver. Em alguns casos, é necessário pedir para o cirurgião reabordar e retirar uma parte dessa tatuagem, ou então considerar aquela tatuagem como uma areola mesmo, dentro da reconstrução de mama, pensar como se fosse uma areola e que ele vai tentar equilibrar e colocar no posicionamento correto, tá? Não tem como apagar uma areola. Quer saber se eu já tentei? Claro que eu já tentei tudo que pode ter sido feito por alguém, eu fui a primeira a fazer. Então, assim, quando você aplica laser, por exemplo, em uma areola que não tá na posição correta ou que não tá com a coloração correta, por conta dos componentes do pigmento, essa areola fica preta. Aí sim você ganhou um problema, porque não existe areola preta, né? E aí você tem que fazer mais 10 sessões de laser para tentar remover aquele escuro, tá? Então eu desaconselho aplicar laser em tatuagem e eu oriento quando a pessoa tá com uma pigmentação que não ficou adequada em relação ao outro lado, se tiver na posição correta, se tiver num tamanho praticamente correto, equilíbrio de cor eu ainda acho mais fácil, né? Agora, o problema são as distopias, ou seja, ir para uma posição muito diferente da que deve ficar, ou então fazer uma areola muito maior. Então, quando eu vou, é claro que todos os alunos vão ter uma curva de aprendizado. Como eu tô acostumada a corrigir alguns equívocos de outros profissionais, então eu vou ensinar aos meus alunos, claro, sempre fazer na dúvida menor, e na dúvida para rosa, e na dúvida mais claro. Porque daí você faz um retoque, você anotou tudo que você fez, você escurece, você aumenta, né? Você põe o castanho. Agora, se você deixar bem castanha, bem maior fora do lugar, você ganha um problema mais ou menos difícil de corrigir. Se você é o cirurgião da paciente, ainda você tem a chance de reabordar. Agora, se você começa a ser referenciada por outros cirurgiões, daí você vai começar a perceber que isso vai se tornar um problema. Você vai gerar um problema para outra pessoa resolver, e eu acho que isso não é tão positivo, tá? Eu tenho recebido isso. Eu tenho feito, então eu tenho feito as correções de cores, né? Não adianta você ficar insistindo na cor da paciente, é como se você tivesse que trabalhar com um antídoto,
daquela cor, né? Então, vamos supor, a paciente vem com uma aranha muito castanha, não adianta você olhar o outro lado e fazer a cor igualzinha do outro lado, porque daí ela vai predominar o castanho de novo. Você tem que fazer de forma a equilibrar todas as cores dela e resultar na cor do outro lado. Isso exige um conhecimento das cores bem quadradinho mesmo. A pessoa tem que ter estudado esse ponto, essa sistematização de cores que eu vou colocar para vocês durante o treinamento, tá? E correção eu já consegui pacientes que vieram com areola muito maior, por exemplo, distópica, e disfarçando. Eu só tive que, no começo, desde o começo, alinhar com a paciente o que é possível, até onde a gente vai conseguir chegar e em quantas etapas, né? Porque se você falar para o paciente que vai resolver em uma vez, é muito difícil resolver em uma vez. Você vai precisar fazer 3, 4, 5 vezes o procedimento. Eu mesma, é claro que já foi mais imprevisível no passado, hoje em dia é raríssimo eu não ter o controle de todas as variáveis. Então, é claro que eu sou médica, tá dentro do corpo humano. Claro que de vez em quando você leva algum susto, mas hoje em dia, mesmo quando aparece um resultado que você não estava prevendo, normalmente se resolve, a gente consegue resolver com 1 ou 2 retoques, tá? Então, você equilibra as cores e recebe um retorno e eventualmente nem precisa de retoque ou então precisa. Me lembro também, outra coisa que eu já vi acontecer e que as pessoas não comentam, porque quando a pessoa tem uma complicação ela não conta pra ninguém, então eu vou falar de uma complicação que eu tive logo no começo, quando eu comecei a fazer minhas pigmentações, é que se você for muito agressivo em pacientes que têm alguns problemas, que depois eu vou explicar direitinho, você pode sim fazer uma lesão importante de epiderme e aumentar a chance dessa paciente ter alguma infecção, corre um risco até para o implante. Eu nunca tive nenhum problema com reconstrução de mama, mas pessoas que foram assim, meio inadvertidas na hora de fazer, sem muita preocupação, misturou pigmento que usava para maquiagem definitiva com areola, eu já vi ter problema grave. Então, por mais que seja um procedimento simples, você tem que tratar como um procedimento que precisa de toda a asepsia, que precisa de todos os pré-requisitos, como se fosse um procedimento meio cirúrgico mesmo, sabe? Não dá para tratar ele sem respeito pelo procedimento, tá? Teve recentemente, um ano passado, eu acho, ou outro, 1 ou 2 anos atrás, eu tive uma paciente que ela contou pra mim que vários procedimentos cirúrgicos, ela tinha um problema com a cicatrização. Toda vez que ela operava, ela tinha um certo problema com a cicatrização. E daí, o que aconteceu? Quando ela veio pra fazer a tatuagem, depois, na semana seguinte, ela fez uma feridinha na área da tatuagem. Eu fiquei desesperada. Quando é assim, eu já troco todo o meu material, jogo fora todos os meus pigmentos estão abertos. Eu tenho um protocolinho pra isso, né? E aí, eu não fiz nada, eu fui esperando. E ela falou, mas será que vai precisar retocar? Foi esperando. Foi engraçado que fez um edema tão grande que dava a sensação que uma parte do pigmento tinha se desprendido. Só que, na verdade, não. Ele tinha feito um edema tão grande que ficou branquinha aquela região. Então, ela voltou mais ou menos 1 mês depois com a areola bonitinha, até ficou 3D bem bonitinho, só que uma área ficou branca. E eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos esperar mais um pouco? Eu tô achando muito recente. Mas você acredita que no mês seguinte aquela cor tinha aparecido de novo? O edema, às vezes, da pele, ele é tão importante que o pigmento fica por baixo desse edema, sabe? E aí, não precisei fazer retoque no fim dela, você acredita? Não precisei. Então, é claro que é um procedimento, é claro que tem chance de dar algum problema, mas não é a via comum dar problema, tá bom? E dá pra corrigir 99,9% dos problemas que acontecem com a tatuagem, tá bom? Até a próxima!